Lucas 5. Vamos lá? Vamos ficar de pé, queridos, por favor, com reverência à palavra. Hoje nós vamos... Essa série de pregações termina domingo, tá? Porque domingo começa o tempo do advento. Ou seja, a preparação para o Natal, né? Domingo começa a preparação para o Natal. E até o Natal nós vamos trazer uma mensagem especial, pregações, uma série sobre o Natal. Então a gente vai encerrar domingo que vem, né? Lembrando que agora a igreja caminha com a preparação para a chegada de Jesus no dia de Natal, tá bom? Vamos ler? Já acharam? Lucas 5, a partir do versículo 17. Lucas 5, todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Pai de todo amor e de toda graça, oramos a Ti com o nosso coração já maravilhado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso. E pedimos ao Senhor que venha falar conosco. Ouve a oração da Tua igreja, Deus. Teu povo clama e o Teu povo pede para ouvir a Sua voz nessa manhã. Então, Deus, unidos a eles, eu peço ao Senhor que use a minha vida e que eu seja um instrumento agora para a glória, o louvor e a honra do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. E todos dizem: pode sentar em nome de Jesus. Essa série de mensagens, ela tem uma proposta. E a proposta dela é mostrar casas aonde Jesus entrou e mudou todas as coisas. Lugares aonde o Senhor chegou, aonde Ele já estava, e que por causa disso as demandas foram completamente transformadas. E o que nós temos falado ao longo dessas semanas é clamarmos ao Senhor para que Jesus esteja na nossa casa. Quem aqui, irmãos, não tem demandas? Quem aqui pode dizer assim: está tudo maravilhoso na minha vida? A gente sabe que as coisas não são assim. Essa é a nossa fé. Nós queríamos muito, mas eu acredito, irmãos, que a maioria de vocês aqui precisam que Jesus esteja na sua casa.
Porque ali há demandas, as quais você não está dando conta. Ali há coisas que você não está dando conta. Você deve se lembrar da primeira pregação, quando eu falei sobre Jesus em Caná da Galileia. Você lembra disso? Aquela família que estava fazendo aquela festa de casamento, que estava correndo risco de sofrer uma grande vergonha no meio da sua sociedade, porque havia acabado o vinho, mas porque o Senhor estava lá. E porque sua mãe sabia quem ele era. E eu me lembro até hoje dessa pregação. Não basta que Jesus esteja na sua casa. Você sabe quem ele é? Porque Jesus estava ali. E Maria sabia quem ele era. Por isso ela vai até ele e pede. Amém, meu irmão? E a gente já sabe, eu não quero aqui ficar exaltando algumas coisas. Eu quero apenas dizer como Jesus entrou na casa de Pedro. E a sogra dele estava doente, lembra disso? Sob a autoridade daquela doença. Mas Jesus veio e estabeleceu a autoridade da sua palavra. Está escrito, Jesus ordenou para que aquela mulher ficasse curada, e ela ficou curada. Talvez há pessoas na nossa casa, irmãos, que estão sob o domínio de algo maligno. Talvez nós temos pessoas que nós amamos tanto dentro da nossa casa, que estão sofrendo uma influência diabólica e que nós estamos buscando que o Senhor estabeleça a sua autoridade na nossa casa, sobre aquela vida, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja restaurada. E outras pregações que nós já fizemos, só que hoje, um pouco diferente, eu quero que você preste atenção numa coisa. Jesus também está numa casa. Não diz a casa de quem. O que nós sabemos é que essa casa é em Cafarnaum. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Só que preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Será que nós precisamos ter fé apenas para que Jesus esteja na nossa casa, irmãos? Porque nós queremos que Jesus resolva as nossas demandas. Porque nós temos coisas para que Ele resolva. Aí nós temos muita fé. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, não é? Só que e fé? Para a gente se tornar instrumentos na vida de outras pessoas que estão precisando tanto quanto a gente. Eu não sei se você me entendeu. Mas é o que nós temos que refletir nessa manhã, irmãos. Não é o quanto nós estamos sendo abençoados pela nossa fé, mas é o quanto a nossa fé está também abençoando outras pessoas. Porque quando o texto diz aqui, no versículo de número 20, vendo-lhes a fé, de quem Jesus está vendo a fé aqui? Hein, meus irmãos? Se a gente olhar para o começo da narrativa, vamos lá comigo no versículo 17? Deixa a Bíblia aberta. A Bíblia diz que Jesus está na casa ensinando, há muitas autoridades ali. Há escribas, há fariseus que vieram de todos os lugares. Só que olha o final do versículo 17. O poder do Senhor estava com ele para curar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Muitas daquelas pessoas que estavam ali, principalmente esses aqui, fariseus e mestres da lei, não estão ali porque eles querem ouvir Jesus. Eles estão ali como inquiridores. Eles estão ali como aqueles que nós temos a autoridade da lei. Nós somos os intérpretes verdadeiros da lei. O que é que esse homem está ensinando? Eles estão ali para recriminar. Mas amém. Porque se há quem recrimine, há quem esteja ali cheio de fé. Amém, meu irmão e minha irmã? A questão é, a palavra de Deus diz, versículo de número 18, vieram então alguns homens,
trazendo um paralítico deitado num leito. Amém, meus irmãos? Presta atenção. Marcos, o evangelista Marcos também relata essa passagem, e no capítulo de número 2, no versículo 3, Marcos diz que eram 4 homens. 4. Cada um pegou uma ponta daquele leito e eles levaram aquele homem até Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Então, a fé que Jesus está vendo aqui, porque uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que todos os evangelistas destacam isso. Mateus capítulo 9, versículo 2 está escrito: Jesus vendo a fé que eles tinham. Marcos 2, versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse. Lucas 5 diz, versículo 20, vendo-lhes a fé. Então veja uma coisa, Jesus está vendo a fé de quem? Dos 4 homens. Porque a gente não sabe nem se o paralítico, de fato, também estava crendo. Amém, igreja? Se ele foi levado, se ele pediu, o texto não diz isso. O que o texto está focando é esse movimento desses homens para levar uma pessoa completamente impossibilitada, uma pessoa que não consegue, com a sua própria força, se chegar até Jesus. Então esses homens, eles pegam aquela cama e eles levam até o Senhor, vendo-lhes a fé. Preste atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã. Quando o Senhor, você que diz aí, eu sou homem de fé, você que diz assim, eu sou uma mulher de fé, quando o Senhor olha para a sua fé, e veja uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que quando está escrito, ele viu a fé, esse ver aqui, irmãos, não é apenas uma percepção visual, olhar e ver alguma coisa. Esse viu a fé deles, essa palavra no grego, ela tem um significado de que, sabe quando você olha alguma coisa que antes para você não fazia nenhum sentido, e que de repente você olhou de novo e aquilo te trouxe uma clareza da mente? Já passou por essa experiência? Sim ou não? De você, através da visão, alcançar a compreensão de alguma coisa? É isso aqui. Esse viu a fé. Porque, sabe o que a gente costuma focar nisso aqui? A gente costuma focar no trabalho que esses homens tiveram. Nossa, que trabalho. Realmente teve. Porque nós não podemos negar aqui, primeira coisa, é que essa fé era uma fé altruísta. Porque, meus irmãos, para levar esse paralítico de onde ele estava, para onde Jesus estava, aqueles homens necessariamente tiveram que abrir mão da sua agenda naquele dia. Sim ou não? Eles tiveram que pensar no outro. A sua fé pensa no outro, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu quero fazer com você uma reflexão sobre a sua fé. Porque você diz que você é um homem de fé, você diz que é mulher de fé, mas o que eu quero que você compreenda à luz do texto é isso. É para quem você está abrindo a sua agenda através da fé. Porque, irmão, nós não vamos negar aqui que algo muito estranho acontece no arraial cristão hoje em dia. Sabe por quê, igreja? Porque alguns anos atrás, irmãos, nós éramos muito mais preocupados uns com os outros do que somos hoje. Alguns anos atrás, os irmãos eram muito mais amados, preocupados, eram muito mais envolvidos um com a vida do outro, era muito mais preocupado um com o outro.
Alguns anos atrás, quando acabava o culto, os irmãos iam um para a casa do outro. Passavam um dia juntos, celebrando, adorando a Deus. É verdade ou não é? Quem é desse tempo, de 30 anos atrás, até antes? Hoje tudo que nós queremos é que o culto acabe logo. Pastor, prega logo, acaba logo, porque eu tenho muita coisa para fazer e hoje é meu dia de descanso. Eu quero chegar em casa, eu quero almoçar, eu quero deitar, eu quero dormir. Ou então eu tenho outras coisas para fazer. Vamos logo, vamos embora, né? E eu sou homem de fé, eu sou mulher de fé. E aí tem um monte de gente sofrendo em nossa volta. Só que nós não abrimos agenda para eles. Porque afinal de contas, nós temos um grande problema também. Então não dá. Não dá para eu abrir mão de mim um pouco. Quem entende o que eu estou falando aqui, diga amém, Jesus. A gente não abre mão de nós para nada, irmãos. É tudo nós, tudo para nós, tudo por nós. Os nossos problemas, as nossas dificuldades. E a gente diz que a gente é gente de fé. Mas eu quero que você reflita nisso. Você está abrindo a sua agenda para quem? Através da fé. Porque esses homens pararam a vida deles naquela manhã, naquela tarde. Eu não sei que horas eram. Eu sei que eles tiveram que deixar o que era importante para eles, para a sua demanda pessoal. Vocês estão me entendendo? Para se ocupar com um problema que aparentemente não era deles. Vamos continuar a narrativa aqui. Eu quero falar para você uma coisa, irmãos. O que é que esse texto está nos mostrando nessa manhã? A importância da fé. Às vezes, quando eu prego aqui, alguns irmãos podem pensar assim: nossa, o pastor parece que para ele a fé não é importante. Porque ele fala tanto contra a fé. Não, eu não falo tanto contra a fé. A fé bíblica, não. O que eu falo é essa crença. Porque uma coisa é fé, outra coisa é crença. Né? Esse negócio de eu acredito muito que todos os meus sonhos vão se realizar. Eu acredito muito que Deus vai abençoar a minha casa. Eu acredito muito que Deus vai fazer para mim. Eu acredito muito que eu vou receber. Eu acredito muito que eu... Contra essa fé, eu sou realmente contra. Quer dizer, sobre essa fé eu sou totalmente contra. Porque a fé do Evangelho não é essa fé. A fé do Evangelho é a fé que te abençoa, sim. Mas é a fé que faz você entender que você não é o centro do universo. Que toda a glória pertence ao Senhor. E que o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o próximo. Hein, meu irmão? Quem é o próximo que está na sua agenda? Ah, pastor, minha esposa. O senhor não pode me... O senhor não pode. Porque eu faço tudo pela minha família. Essa palavra não é para mim. Porque eu faço tudo pela minha família. Eu faço tudo pela minha mulher, tudo pelo meu filho, tudo pelo meu pai, tudo pela minha mãe. Desculpa dizer. Você desculpa o que eu vou dizer aqui para você de todo o coração? Sem querer desmerecer você. Quando você faz para essas pessoas, indiretamente, está fazendo para você. Algum benefício você vai ter também. Você entende isso? Agora, eu estou falando aqui de fazer para quem não pode te retribuir. Compreende isso? Quando Jesus diz aqui, amarás ao teu próximo. Ele não está falando aqui, meu irmão, ele não está limitando o termo próximo à sua família. Não que não possa ser a sua família. Que bom que você é um marido que cuida da sua família. É isso aí mesmo. É dever moral seu. Você fez uma promessa diante de Deus, que você ia cuidar desse povo, então cuide mesmo. Eu sou uma mulher que eu me preocupo muito com meus filhos, muito com a minha casa. Amém, minha irmã. A mulher sabe edificar a sua casa.
Ah, eu sou um filho muito obediente, eu sou um filho que me preocupa com meu pai, com a minha mãe, tudo que eu posso fazer para eles eu faço, amém, é isso aí mesmo. Só que esse próximo não é só eles. Porque a gente às vezes se consola nisso, irmãos. A gente acha que, amém, não estou fazendo para ninguém, mas pela minha família. Não, escute uma coisa, o próximo não é apenas a sua família. Quem é o próximo aqui? É todas aquelas pessoas que o Senhor colocar no teu caminho para que o amor dele seja manifestado através de vocês. Tenha fé para ser abençoado, mas tenha fé para ser também um abençoador. Posso ouvir um amém da igreja? Diga comigo, eu quero ter fé para ser abençoado, mas também para ser um abençoador. Não é só em você que está doendo. Não é só na sua casa que é um problema. Não é só na sua casa que há uma dificuldade. Escute isso, e você foi salvo para se tornar um instrumento do Senhor na vida de tantas outras pessoas. A questão é essa, irmão. Você quer fé, e o título dessa mensagem é fé para quem? Fé não é para quê? Fé para quem? Amados, a questão não é, nossa, a gente vê esses homens, porque geralmente o foco dessa pregação, como eu falei para você, é focar no que os homens fizeram. Olha o que eles fizeram, eles subiram no telhado, eles fizeram isso. Você tem que ter uma fé cheia de força, tem que ter uma fé forte. Não, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não manda você ter uma fé forte. Não diz isso. Tenha uma fé forte. A questão é no quê? Melhor, em quem a sua fé está depositada. Amados, a diferença entre uma fé subjetiva, que é o que eu combato aqui, é esse: eu acredito. Qual que é a fé que nós devemos trabalhar? É a fé objetiva. Eu confio em Cristo. Amém, meus irmãos? Eu confio em Cristo. Aqueles homens, eles levaram aquele amigo paralítico até Jesus, porque eles confiavam que alguma coisa o Senhor ia fazer na vida daquele homem. Quando eu digo para vocês, irmãos, que Jesus, quando ele diz assim, vendo-lhes a fé, e aí algum pregador pode dizer isso: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Jesus precisa ver fé em você. Jesus tem que ver fé em você. Você tem que se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa, porque Ele quer ver a sua fé. Não, não é isso não, meu irmão. Porque aqui, quando está escrito Jesus viu a fé, não é Jesus viu a ação externa da fé. Jesus olhou e entendeu a qualidade da fé daqueles homens. Entende isso? Amém, igreja? Porque hoje, vivendo num tempo pragmático, aonde as pregações aí fora se resumem em passos, em chaves, em mistérios que são revelados para que você tenha uma vida de prosperidade. As pessoas acham que é isso, eu tenho que impressionar o Senhor com a minha fé. Porque o que o texto nos mostra é que o Senhor ficou impressionado. Ficou ou não ficou? Sim ou não, igreja? Vendo-lhes a fé. E a gente acha que fé é fazer coisas para Deus. Não, ele viu a qualidade da fé. Ele viu a qualidade da fé daqueles homens, e algumas coisas foram identificadas, meu irmão e minha irmã. A primeira coisa que nós podemos falar sobre a fé daqueles homens era uma fé sacrificial.
Porque o texto vai dizer para nós aqui no versículo de número 18, que eles vieram, então, alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19, e não de fazer isso, por causa do quê? O que eles fizeram? Voltaram para casa? Eles desistiram, subiram no telhado. E a palavra diz, e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito. Ou seja, meu irmão e minha irmã, que mão de obra. Sim ou não? As casas naquele tempo, deixa eu falar uma coisa, geralmente eram telhados assim, retos, e que era até usado para algumas coisas. Então, ali há uma escadinha, muito provavelmente. Se não na casa onde Jesus estava, pelo menos na casa do lado, uma escada para se acessar o teto. De qualquer forma, a gente não vai dizer que é uma tarefa fácil subir com alguém num leito uma escada. É verdade ou não? É uma certa demanda. É uma certa demanda. Sem contar com a estrutura daquela época das casas. Amém, igreja? Mas o que eu quero que você entenda é isso. Eles sobem no telhado. E para virem, novamente eu quero dizer isso para você, meu irmão. A sua fé, você diz que você é mulher de fé. Você diz que você é homem de fé. Mas a tua fé está te levando para onde? Para onde a tua fé está te levando? Ou você está assim, paralisado e paralisada, por causa dos seus problemas na sua casa? E aí você não tem tempo para pensar em nada, em ninguém. E você está ali, não, a fé, ela nos leva ao movimento. Amém, igreja? Amém, irmãos? A fé nos leva, eles vieram, que hoje, nessa manhã, a gente possa orar ao Senhor e dizer, aviva a minha fé, Deus, porque eu estou muito parado. Porque talvez você já foi essa pessoa que eu estou pregando aqui, que a sua fé te levava à ação, sabe? Mas a ação em abençoar, em ser bênção. Quem está precisando? Quem aqui? Quem é a minha volta? E não é a minha mãe, não é o meu pai, é quem não pode me dar nada. Quem é que não pode me dar nada? Eu quero ajudar essa pessoa. Que o Senhor reavive a sua fé em nome de Jesus Cristo. Que você seja essa pessoa que a fé não fique deixando você paralisado, sentado, esperando as coisas acontecerem, meu irmão e minha irmã. Segunda coisa que Jesus vê na fé desse homem, era uma fé perseverante. Por quê? Porque quando eles viram a multidão, eles voltaram para trás? Alô? Voltaram para trás? Não. Espera aí. Calma, vamos dar um jeito aqui. Que isso? Não vamos voltar não, olha o trabalho que foi para vir. Vamos dar um jeito, mas vamos colocar esse homem diante de Jesus. E aí, meu irmão? Porque não vai ser fácil. Quando a gente se dispõe a ser bênção, irmão. Porque, irmão, eu acredito que a parte mais fácil da fé é ser abençoado. É ou não é? Eu fui abençoado esses dias. Testemunho até. Fui abençoado. Não esperava. Nem falei o que eu falei esperando alguma coisa. Apenas fiz um comentário com uma pessoa. E aí essa pessoa dias depois falou assim para mim, ó, eu vou te abençoar. Vou fazer tal coisa para você. Aleluia, eu fiquei feliz. Essa é a parte mais fácil. Você entende isso? Mas meu irmão e minha irmã, a gente foi chamado para ser bênção, igreja. O Carlos fez um vídeo que eu fiquei olhando e falei assim, parece que eu conversei com ele. Sobre essa pregação, sobre a questão de o que é empreender para mim. E ele fala assim no vídeo, empreender para mim é eu poder abençoar outras pessoas. Mais ou menos, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Eu não empreendo só para mim, eu empreendo para poder que outras pessoas sejam abençoadas. E é isso, irmãos. Se um empresário tem essa mentalidade, como é que nós não vamos ter? Compreendeu isso? Diga amém, Jesus.
Se alguém que está falando de um nicho de trabalho tem essa mentalidade, eu estou fazendo um trabalho aqui para abençoar os outros, como é que nós, como igreja, irmãos? Mas o nosso problema, irmãos, é que a gente fica ouvindo gente. A gente vem aqui domingo e ouve o pastor Alessandro metendo a bronca na gente. Aí chega na segunda-feira, para descontaminar, a gente vai ouvir outros pregadores. Eu preciso ouvir outros pregadores. Aí você vai ouvir lá, né? Deus vai te dar tudo que o teu coração quiser. Isso faz bem para a tua alma mesmo. Isso faz bem para a tua alma. Mas, meu irmão, não está abençoando ninguém. Não está cumprindo o papel dela. Terceira coisa, era uma fé comunitária. Jesus olha e vê a qualidade da fé desses homens, uma fé comunitária, porque quer queira, quer não, eles estavam ali num grupo, amém, meus amados? Eles se reuniram, eles estavam juntos, não estavam isolados. É isso que nós precisamos, de uma fé assim, meu irmão e minha irmã, uma fé comunitária. Esse negócio de, não, eu vivo a minha vida sozinho. A gente estava aqui essa semana, nós ficamos lá na célula. Nós tiramos essas 2 semanas para ficarmos pensando como é que nós vamos multiplicar isso na vida da igreja. E aí eu quis ouvir cada irmão que participou da célula. O que foi mais importante para você na célula? E pasme você, o mais importante não foi o louvor, não foi a palavra. O mais importante da célula, para todos eles, foi o seguinte: muitas vezes eu cheguei aqui mal, ou eu não queria vir porque eu estava mal, mas quando eu chegava aqui e eu compartilhava com os irmãos, e os irmãos oravam por mim, eu saía daqui de outro jeito. Todos eles foram enfáticos nisso. Pastor, nós temos que focar no compartilhar. E é isso que a fé evangélica é, meu irmão. Não é uma fé que te isola. É uma fé comunitária. É uma fé altruísta. E é uma fé profundamente compassiva, meu irmão e minha irmã. Uma fé que faz com que eles se colocassem à disposição para que a necessidade do outro estivesse à frente da deles. Senhor, abençoa ele primeiro. Eu pergunto, será que eles não tinham também demandas? Será que eles também não tinham problemas? Será que também eles não tinham causas para colocar diante do Senhor? Mas naquele momento o que importava era que aquele homem estivesse diante do Senhor. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero que você pense. Porque veja só, quando a gente olha aqui para o final do texto, lá no último verso, versículo 26, está escrito o seguinte: todos ficaram muito admirados e davam, cheios de temor, diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Por que isso aconteceu, igreja? Porque houve 4 homens que abriram mão da sua vida, que abriram mão das suas demandas, para se colocarem à disposição de outra pessoa. Queridos, é essa fé que glorifica o Senhor. É essa fé, quando eu sou bênção para os outros. Quando eu sou bênção para o outro, e o Senhor opera. E é tão lindo o que nós vemos aqui acontecer. Acompanhe comigo. Quando Jesus olha, versículo 20. Jesus olha aquele paralítico descendo diante dele. A Bíblia diz aqui que o Senhor diz imediatamente: homem, os seus pecados estão perdoados. O que é isso que está acontecendo aqui, meu irmão e minha irmã? O Senhor está justificando aquele cara. O Senhor está tornando aquele homem justo diante de Deus. Ah, pastor, mas
Não quer dizer então que a paralisia desse homem era por causa do pecado? Não, não tem nada a ver com isso. Quando Jesus primeiro diz para aquele homem, os teus pecados estão perdoados, não quer dizer que, assim, você está assim porque você é pecador. Então eu vou perdoar o teu pecado. Não, não há uma relação. A questão é, meu irmão e minha irmã, que a primeira necessidade de toda pessoa é que o seu pecado seja perdoado. Você entende isso? Porque a gente geralmente foca no problema. A gente quer levar pessoas até Jesus para que Ele resolva a vida delas. Muitas vezes, talvez no seu trabalho, alguém te contou um problema e você falou assim, vai para a igreja, hein? Vai para a igreja, porque lá na igreja Jesus pode te abençoar. Já falou ou não falou? Já. Mas eu quero dizer para você que aquele problema daquela pessoa não é o marido, não é o filho, não é o pai. Ela tem um problema muito maior. Ela é inimiga de Deus por causa do pecado. E o que ela precisa, em primeiro lugar, é conhecer Jesus como seu Salvador. Amém, igreja? Como aquele que redime do pecado. E aí a palavra de Deus disse àqueles homens, olha que interessante, né? Mais uma vez, mais ou menos como semana passada, lembra? Quando a pecadora tocou em Jesus? E aí o fariseu ficou dentro do coração dele, lembra dessa pregação? Ai, não falou, mas pensou, Jesus logo se ligou. Aqui é a mesma coisa. Quando Jesus diz assim, perdoados são os teus pecados, na hora os fariseus, blasfêmia. E vou dizer uma coisa para você, quando um fariseu acusava alguém de blasfêmia, era morte. Porque blasfêmia, à luz da lei, era apedrejamento. Eles estão dizendo para eles mesmos, isso é blasfêmia. Porque só há um que pode perdoar pecado e é Deus. E aí o que o texto diz aqui? Versículo de número 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração, o que é mais fácil? Por que o Senhor está dizendo isso para eles, irmãos? Porque o Senhor, conhecendo o coração dos homens, sabe que eles estão dizendo assim, dizer teus pecados são perdoados é fácil. Porque a gente não vê o efeito. É fácil. Queria ver esse paralítico andar mesmo. Ele fala que tem autoridade. Ele fala realmente que ele é o Filho de Deus. Então o que é mais fácil? Aí o Senhor pergunta, o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados são perdoados? Ou levante-se e ande? Olha que interessante, aí versículo 24. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Aleluia. Ou seja, se o perdão é um sinal invisível da autoridade de Deus, não vai ficar dúvida nenhuma. Vocês vão ver quem está diante de vocês. Pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Aleluia. Ah, vocês querem sinal? Então o sinal vocês vão ver. E aquele sinal aconteceu, meu irmão e minha irmã. E aquele homem, olha, veja comigo, versículo 25, imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que então estava deitado, voltou para casa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem teve a sua vida transformada. Fé para quem? Fé para quem, irmão? Só para você? Tudo é para você? Tudo é por você? Ah, esqueci. Não, pastor. Tem minha família. Faço tudo pela minha família. Dou a minha vida pela minha família. Mas a fé evangélica não é só isso. A fé do evangelho não é só isso.
Eu espero que vocês estejam entendendo a mensagem nessa manhã, meu irmão e minha irmã. A exortação que nós estamos recebendo aqui do Senhor hoje, que haja arrependimento e humildade no nosso coração. Para nós nos prostrarmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, renova a nossa fé. Renova a minha fé verdadeiramente, Deus. Porque eu quero dizer para você uma coisa: você pode ser instrumento na mão de Deus, para Deus operar uma transformação tão maravilhosa na vida de alguém. Eu quero dizer para você que o Senhor pode usar você, usar a sua vida, usar a sua disposição, usar esse seu altruísmo para mudar a vida de alguém. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Porque alguém, unidos pela fé, decidiram abençoar a vida dele. Não somente aquele homem teve a sua vida transformada, mas aquelas pessoas todas que estavam à volta. Porque está escrito no texto: todos ficaram muito admirados e davam glórias a Deus. Querido, seja um instrumento do Senhor. Querida, pense menos em você. Querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero terminar fazendo algumas aplicações desse texto nessa manhã. Jesus está olhando para você nessa manhã. Pense nisso. Os olhos do Senhor estão aqui sobre nós. Fé não é o quanto você faz, irmão. Fé é a qualidade dessa fé. Entenderam isso nessa manhã? Entenderam ou não? Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé? Não é o que você faz, não é o subir no telhado. Porque o subir no telhado é consequência do tipo de fé que você tem. Escute. O que Jesus viu naquele teto se abrindo, meu irmão, não foi apenas o esforço, a criatividade ou a ousadia daqueles homens. Ele viu o amor de Deus ao próximo. Amém, meus irmãos? É isso, em forma de fé. O que é interessante? É interessante que aqueles 4 homens viveram antes de Lucas 10, 27. Porque Lucas 10, 27 diz isso: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Eles vêm antes. Só que o que é maravilhoso é isso: eles amaram a Deus. Porque criam que somente Cristo poderia transformar aquela vida. E eles amaram o próximo. Porque fizeram tudo o que fosse preciso para levá-lo até Jesus. Talvez você está aqui cansado, me ouvindo pregar e fala assim: estou cansado, pastor. Porque eu já fiz tanta coisa para levar aquela pessoa até Jesus. Eu já falei, eu já ministrei. Não desista. Não desista. Tenha uma fé perseverante. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo isso: eu não vou fazer mais nada. Talvez ontem você teve uma decepção grande e você disse: eu não oro mais, eu não peço mais, eu não falo mais, eu não vou mais fazer nada. Mas ouça o Senhor falando para você isso. Ele está olhando para a sua fé e Ele quer ver isso na sua fé: perseverança. Continue amando o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que o texto nos deixa para nós nessa manhã é simples e profunda. Quem está sendo carregado pela nossa fé? Pensa nisso. Quem está sendo carregado? Talvez alguém perto de você esteja paralisado.
pela culpa, por traumas, pelo pecado, pelo medo, pela incredulidade, pela dor. Talvez uma pessoa da sua casa, do seu trabalho, ou até mesmo da sua igreja, não está conseguindo se aproximar de Jesus sozinha. E é nesse momento que Deus chama você, está chamando você para viver uma fé que ama. Uma fé que ama, irmãos. Não uma fé que quer coisas para si. Sabe, tio Patinhas, sentado numa montanha de moeda, lembra disso? Tem crente tio Patinhas, meu irmão. Avarento, não olha para ninguém, não pensa em ninguém, só pensa em si. É uma fé que ama. E é nesse momento que Deus chama você para viver essa fé. Uma fé que confia em Cristo e carrega o próximo. Uma fé que abre teto. Uma fé que remove barreiras. Uma fé que constrói caminhos. Uma fé que não pergunta o que eu recebo, mas uma fé que diz quem Deus quer que eu leve até Ele. Porque no fim, meu irmão e minha irmã, a fé madura, ela faz exatamente o que esses homens fizeram. Crer em Cristo com toda a sua força e amar ao próximo com todo o coração. Quando vivemos assim, meu irmão, o mundo à nossa volta, assim como foi ali em Cafarnaum, eles também vão glorificar a Deus e também vão dizer: nós estamos vendo coisas extraordinárias acontecerem. Que o Senhor nos ajude. Curva sua cabeça, por favor. Eu vou fazer de novo essa pergunta porque eu quero que você reflita nela agora aí. Quem está sendo carregado pela sua fé? Pense. Curva a sua cabeça e pense. Vamos fazer um tempo de contrição. E vamos refletir nessa manhã. E faça a sua oração aí. Ah, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nós constrangidos pela Tua palavra nessa manhã, oramos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos por falar conosco. Te agradecemos, Senhor, por arrumar a nossa rota. Obrigado, Senhor, por não nos deixar enganados, mas nos revelar a Tua verdade e nos corrigir em amor. E o que nós oramos nessa manhã, Deus, é pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Os dias vão passando, as demandas nós vamos enfrentando, e a gente acaba, Senhor, sabe, tão concentrado em nós mesmos. A gente acaba tão preocupado, Senhor, com as nossas demandas. Nós estamos olhando tanto para nós, que nós nos esquecemos, Jesus, de que há vizinhos de porta que estão sofrendo, que há vizinhos em cima de nós, ao lado de nós, embaixo de nós, na casa da frente, ó Deus amado, que estão precisando de Jesus. E nós queremos Jesus só na nossa casa. Nós queremos Jesus na nossa casa para abençoar a nossa casa. Sim, nós queremos sim Jesus na nossa casa. Mas nos dá uma fé, Senhor, que nos tira de casa e nos faz, Senhor, nos envolver e nos comprometer com as demandas dos outros. Perdoa, Senhor, se nós estamos chegando diante de Ti com as mãos vazias.
no sentido de não estarmos carregando ninguém pela fé, Senhor. Nos perdoa e nos renova nessa manhã, Senhor Deus. Renova essa fé, que mais do que sermos abençoados, nos torna em abençoadores, ó Deus. Que hoje, Pai, nós possamos ser por Ti renovados e sairmos daqui, ó Deus, para carregarmos muitos leitos, para trazermos muitos necessitados até o Senhor, ó Deus, para que vidas sejam transformadas através de nós, e o povo lá fora possa Te glorificar também, ó Deus. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Quando eu digo mãos vazias, irmão, pelo amor de Deus, não vai me entender errado, hein? Não vai pensar assim, o pastor está pregando obras, nós temos que chegar diante do Senhor com obras. Não, não é isso. É chegar diante do Senhor levando alguém que está precisando, seja com oração, seja com ouvir, seja com alguma coisa, meu irmão. Se envolva com a vida de outras pessoas, que a sua fé seja uma fé que ama ao próximo. Amém? Amém?